Depois de 10 dias de protestos, caminhoneiros liberam as rodovias do país, mas os casos de violência aumentam. A Polícia Federal investiga casos de corrupção no Ministério do Trabalho. 3 deputados tiveram os gabinetes vasculhados. Tribunal Federal de Porto Alegre confirma a condenação do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, numa das ações da Operação Lava Jato. Na Ucrânia, jornalista dado como morto reaparece na televisão. Em Londres, a chegada dos 2 últimos jogadores da seleção, Marcelo e Casimiro. E os gols da rodada do Brasileirão. Destaque para o São Paulo, que venceu o Botafogo e assumiu a liderança do campeonato. Oi, muito bom dia. A Hora 1 desta quinta-feira, 31 de maio, já está no ar para você. E eu começo te contando que a economia brasileira cresceu 0,4% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o último trimestre do ano passado. Esse número, apesar de modesto, trouxe alívio para o governo. É que muita gente apostava numa queda do PIB. Mesmo assim, a projeção de crescimento para o país este ano foi revista para baixo e a expectativa agora é que não passe de 2,5%. O cenário fica mais incerto depois dos prejuízos causados pela greve dos caminhoneiros. Em 10 dias, bilhões de reais deixaram de circular na nossa economia e isso vai provocar estragos no nosso desempenho. Mas a conta final só vem no segundo semestre, bem perto das eleições. Último dia de maio e o tempo está bem seco, né? Na maior parte do país. Já na região sul, uma frente fria avança, sim, e pode provocar chuva ali pela região. Mas já, quem vai te passar todos os detalhes é a Jaqueline Brasil, tá certo? Agora nós vamos passear por algumas capitais. Vou dar uma olhadinha na movimentação. Vamos dar uma olhada em São Paulo, essa Avenida 23 de Maio. Tranquila, né, nesse momento? Em São Paulo faz 14 graus. De São Paulo, vamos ver também se está suave, sim, em Belo Horizonte, no anel rodoviário. Em BH, agora faz 12 graus. Vamos já para o centro-oeste, essa é a ponte JK em Brasília, agora também 12 graus. E passando pelo nordeste, Fortaleza, Avenida Dom Luiz, bem tranquila agora, mas a temperatura está bem diferente, 26 graus. E do Nordeste voltamos lá para o Sul para te mostrar a BR-116 em Canoas, com 14 graus. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi condenado pela primeira vez no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. A decisão em segunda instância foi unânime e a pena imposta pelo juiz Sérgio Moro foi mantida: 14 anos e 2 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O complexo petroquímico do Rio de Janeiro é a conexão entre Sérgio Cabral e a Petrobras. Segundo a acusação, o ex-governador recebeu R$2.700.000 para beneficiar um consórcio formado pela Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e Odebrecht, todas investigadas na Lava Jato. O Ministério Público Federal foi rígido na acusação. A hegemonia do grupo político comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral levou à falência um dos estados mais belos e ricos do nosso Brasil. E não se pode minimizar o papel fundamental que a ganância desmedida do Sérgio Cabral, na ostentação de seu desprezo pela coisa pública, desempenhou na criação e no desenvolvimento de um ambiente altamente permissivo à corrupção. Mas os desembargadores entenderam que a sentença do juiz Sérgio Moro foi justa. Por unanimidade, eles mantiveram a condenação contra Sérgio Cabral, Wilson Carlos, ex-secretário de governo, e o ex-assessor de Cabral, Carlos Miranda. Sérgio Cabral tem a pena resultante em 14 anos e 2 meses, Wilson Carlos Carvalho em 10 anos e 8 meses e Carlos Miranda em 11 anos. A defesa ainda pode apresentar recurso em Porto Alegre e deve recorrer às cortes superiores. A gente já vai, desde já, fazer um estudo para próximos passos a serem ofertados e possivelmente um primeiro deles vai ser o recurso de embargo de declaração, exatamente para que se sane eventuais vícios dessa decisão de hoje e a matéria trazida pela defesa seja analisada com a cautela necessária que este caso em específico
conclama, né? A 8ª Turma Criminal de Porto Alegre teve o mesmo entendimento que o juiz Sérgio Moro, também no julgamento de Adriana Anselmo, que foi absolvida por falta de provas. A ex-primeira-dama do Rio de Janeiro está em prisão domiciliar, já foi condenada em 2 ações penais a 26 anos de prisão. Já Sérgio Cabral foi condenado em outras 4 ações penais. Todas as penas somadas ultrapassam 100 anos de prisão. Ele está preso provisoriamente desde novembro de 2016. E pela segunda vez, o ministro do STF, Gilmar Mendes, mandou soltar Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa, empresa responsável pelas rodovias de São Paulo. Paulo Vieira deixou o prédio da Justiça Federal no final da noite, onde participou de uma audiência. Ele foi preso na manhã de quarta porque, segundo o Ministério Público, descumpriu decisão judicial ao ameaçar uma testemunha. Nesse processo, Paulo Vieira de Souza é acusado de desviar dinheiro público durante sucessivos governos do PSDB em São Paulo. Em abril, ele já tinha passado 1 mês preso, acusado de ameaçar de morte uma ex-funcionária da Dersa, que é ré no mesmo processo. O PSDB de São Paulo declarou que não manteve em tempo algum qualquer vínculo com Paulo Vieira de Souza, nem tem qualquer relação com o processo em questão. A defesa de Paulo Vieira de Souza disse que ele não trabalha na Dersa desde 2010 e que não se justifica deduzir que ele ainda tem alguma influência na empresa. E a concessão de registros sindicais entrou na mira da Polícia Federal. A suspeita é que um grupo tenha montado um esquema dentro do Ministério do Trabalho para favorecer registros de sindicatos ligados a políticos. Tudo funcionava à base de propina. A investigação apontou que os registros de sindicatos ligados a políticos eram privilegiados no Ministério do Trabalho. Não obedeciam uma ordem de chegada. Em troca, os sindicatos beneficiados criavam contratos fictícios de prestação de serviços para pagar os envolvidos. Os investigadores analisaram e-mails, extratos bancários e até filmaram negociações dos suspeitos. Oficialmente, o custo para se registrar um sindicato é o valor da publicação no Diário Oficial, aproximadamente R$ 200. Mas para burlar a fila e se sobrepor a sindicatos concorrentes, os interessados chegavam a pagar até R$ 4 milhões. Segundo a investigação, o esquema tinha o apoio de políticos, de funcionários do Ministério do Trabalho e de lideranças sindicais. A Operação Espúrio foi autorizada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Policiais fizeram buscas em 7 estados e aqui em Brasília. Foram nas sedes do PTB, do Solidariedade e no Ministério do Trabalho. Também foram à liderança do PTB na Câmara e nos gabinetes dos deputados federais Paulinho da Força, do Solidariedade. Há suspeita de que ele tenha usado um intermediário para negociações no Ministério do Trabalho. Jovair Arantes, do PTB, citado em diálogos de envolvidos. E o Wilson Filho, também do PTB. Segundo investigadores, ele direcionava os pedidos para atender aos sindicatos. Funcionários do Ministério do Trabalho foram presos. A maioria da Secretaria de Relações de Trabalho, que lida com os sindicatos. O ministro Fachin também autorizou a prisão do número 2 do Ministério, o secretário executivo Leonardo Arantes. Mas ele está na Inglaterra. Leonardo é sobrinho do deputado Jovair Arantes. A direção do PTB declarou que jamais participou de qualquer negociação espúria no Ministério do Trabalho e que, se for comprovada a participação de pessoas ligadas ao partido, elas terão que assumir suas responsabilidades. O deputado Jovair Arantes endossou as declarações da direção do PTB. O deputado Wilson Filho negou qualquer participação no esquema. O deputado Paulinho da Força disse que a citação ao nome dele não apresenta nenhum fundamento e tem o objetivo de criminalizar o movimento sindical e que o partido não é o responsável pelas indicações para o Ministério do Trabalho. A assessoria do Ministério do Trabalho, que também falou em nome do secretário executivo Leonardo Arantes, disse que, se for comprovada alguma irregularidade, os responsáveis serão punidos de acordo com a lei. Agora sim, como eu prometi, Jaqueline Brasil, para contar para a gente como fica a previsão do tempo hoje. Jaque, bom dia. Bom dia, Isa. Bom dia para vocês. Olha só, dia de Corpus Christi, muitos fiéis, né, em procissão pelo país. Como é que fica o tempo, então, nesse feriado? Olha só, a gente tem gosto para todo mundo, tá? Porque a gente tem o tempo seco, que continua aí firme em boa parte do país, inclusive aqui em São Paulo, então o sol vai predominar, mas também tem lugar onde a chuva vai apertar bastante, inclusive com alerta
alerta para temporal, tá? Esse aviso vale para você que está no norte do país, no litoral nordestino, onde a chuva vem a qualquer hora, mas vai ser uma chuva mais fraca, tá? E a frente fria, que já estava com passagem comprada para o Rio Grande do Sul, chegou no estado. Chegou com o feriado. Já. Você tinha comentado, inclusive, né, sobre essa situação. Ontem falamos dela. Exatamente. Olha só o que acontece aqui, gente. Nesse momento, são as imagens durante a madrugada do satélite. Vocês estão vendo essas áreas de instabilidade? É a frente fria que chegou no extremo sul do Rio Grande do Sul. Inclusive, agora já está chovendo na região da Campanha e também na fronteira oeste. Essa frente fria, ela vai se espalhar durante o dia pelo estado do Rio Grande do Sul, tá? O que ela faz? Ela aumenta as áreas de instabilidade e, ao mesmo tempo, puxa também o vento quente e úmido vindo do norte. Por isso que essa chuva também se espalha hoje por Santa Catarina, boa parte, né, principalmente no centro-oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e também o sul do Mato Grosso do Sul. Tá aqui, ó, essa frente fria aqui. Também no litoral nordestino pode chover, isso tem a ver com vento frio e úmido vindo do mar. E aqui em cima, bem no Amapá, é a Zecite, aquela escadinha vermelha que a gente sempre fala, a zona de convergência intertropical que está aumentando chuva por lá. E no norte são as áreas de instabilidade. Aqui a gente consegue entender melhor o que está acontecendo, gente. Onde está verde, então vai chover, principalmente no norte, sul e no litoral nordestino. E tá vendo todo esse amarelão aqui? Pois é, o que eu falei. O tempo continua firme, com o sol, a umidade relativa pode cair bastante. Isso vale para o restante do Paraná. Toda a região sudeste, menos aqui nessa pontinha do Espírito Santo, mas vale para cá, para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, todo o centro-oeste, tirando o sul do Mato Grosso do Sul, interior do Nordeste e também parte da região norte do país. Já que ali no Rio Grande do Sul pode chover o dia inteiro? Pode chover o dia inteiro, mas principalmente a chuva forte, o alerta para temporal está valendo agora para o extremo sul do Rio Grande do Sul e ao longo do dia essa chuva vai se espalhando, tá? Principalmente no Rio Grande do Sul. Como eu falava do tempo mais agradável na região central do país, é uma cara de outono, né, Isa? Que a gente vem comentando. As mínimas, elas são um pouquinho mais amenas, mais baixas mesmo. Por exemplo, Porto Alegre 16, aqui em São Paulo 13, Curitiba 10, 13 em Belo Horizonte, 23 em Natal e também 23 em Belém. A máxima sobe um pouquinho mais também, 25 em Porto Alegre e aqui em São Paulo, 30 no Rio de Janeiro, 28 em Salvador, 31 em Manaus e também em Boa Vista. E aí, para a gente finalizar, como é feriado, a gente já começa a pincelar para vocês como é que fica aí a situação nos próximos dias. Amanhã, então, alguns destinos aqui. Campos do Jordão, com mínima de 6 e máxima só de 18 graus. Gramado, que aí a chuva já se espalha por lá também, mínima de 14 e máxima de 19. Muda bastante. Muda bastante. Porto Seguro, olha só, não faz tanto calor, hein? Máxima de 26 com a chuva que vem principalmente à tarde. E Bonito, máxima de 25 graus, aquele solzão e as pancadas para dar uma amenizada. Mudança também pro pessoal do Mato Grosso do Sul. Mudança também. Jaque, obrigada. Então, já mais detalhes, tá certo? Tá bom. Gente, um grupo armado explodiu um carro forte ontem de manhã numa rodovia no sertão da Paraíba. O ataque foi na PB 325, entre os municípios de Pombal e Catolé do Rocha. Os homens anunciaram o assalto. Depois explodiram e abandonaram o veículo na pista. Segundo a polícia, 4 carros foram usados na fuga. Até agora, ninguém foi preso. Vai ser velado agora de manhã, na sede do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, o corpo de Audálio Dantas. Ele morreu ontem, aos 88 anos. Audálio Dantas presidia o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo em 1975, quando o jornalista Vladimir Herzog foi torturado e morto pela ditadura. Os militares simularam um suicídio, mas o sindicato denunciou o assassinato. Audálio Dantas foi repórter e editor nas revistas O Cruzeiro, Quatro Rodas, Veja e Realidade. Moradores de Bastos, em São Paulo, enfrentaram uma fila diferente. É que os donos de laticínios decidiram doar a produção para a população. Por causa da greve dos caminhoneiros, o leite estava parado e não podia mais ser comercializado. A notícia se espalhou e a fila só foi aumentando. Uma onça parda foi resgatada na zona urbana de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso. Segundo a Polícia Militar, o animal foi encontrado dentro de um curral de uma chácara. Como estava muito desnutrida, a onça foi levada para um hospital veterinário. O destino do animal só deve ser decidido após os exames.
E uma aposta feita na cidade de 1º de maio, no Paraná, ganhou sozinha os 29 milhões da Mega Sena. Confira os números sorteados: 15, 25, 27, 45, 46 e 50. O próximo concurso vai ser no sábado e o prêmio deve chegar a 3 milhões de reais. E vem de Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais, o primeiro recado de hoje do projeto Brasil que eu quero. Vamos ver? Meu nome é Alvimar, falo aqui de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. O Brasil que eu quero é um Brasil campeão. Campeão na Rússia, mas sobretudo campeão em honestidade, saúde e educação. Um país capaz de despoluir o Tietê e revitalizar o velho Chico. Meu nome é Nilberto Cousen, estou falando aqui de Santa Catarina, de Bela Torres. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com mais dignidade, com mais justiça. É um Brasil onde tenha leis mais severas para poder punir esses políticos que roubam, políticos do colarinho branco. Eu sou Catarina, de São Pedro da União, Minas Gerais, e o Brasil que eu quero é o Brasil onde os governantes olhem com respeito e credibilidade para os pequenos produtores agrícolas, que apesar da crise continuam com suas atividades, contribuindo assim para o desenvolvimento do país. Nós somos funcionários e usuários de unidade básica de saúde do município de São Sebastião de Lagoa de Conça, no estado da Paraíba. O Brasil que nós queremos é um Brasil mais justo, um Brasil sem corrupção e onde esse tipo de obra não possa continuar inacabada. Estou falando aqui de Vila São José do Avena, Itanagra, Bahia. O Brasil que eu quero é um Brasil com mais igualdade, mais emprego, que eu não venha para aqui para essa serraria bater toro. Olha os escuros desses toros, para me acabar. Sou Jânio Soares, moro no Penedo de Alagoas. Eu quero para o nosso país mais segurança, educação, saúde e que esses políticos não pensem só neles, que respeitem o povo brasileiro. Meu nome é Rodrigo, eu estou no município de Canabrava do Norte, na BR-158, num trajeto de 130 km de estrada de chão. O Brasil que eu quero para o futuro é um país onde dinheiro de impostos como IPVA e FETAB sejam feitos para fazer estradas, porque isso é uma vergonha. É isso mesmo, Rodrigo. Precisamos de mais estradas para transportar nossas produções também. E concordo principalmente com o Alvimar, né? Falou que a gente não precisa ser só campeão na Copa, não, né? A gente precisa pensar em ser campeão em outras áreas. Se você quiser ver estes vídeos novamente ou encontrar a mensagem da sua cidade, acesse o Globoplay, a nossa página na internet e o g1.com.br/Brasil que eu quero. E no próximo bloco você vai ver aqui no Hora 1. No 10º dia de protestos, estradas são liberadas e caminhoneiros ameaçados. Em Rondônia, uma morte foi registrada. A economia brasileira cresce no primeiro trimestre, empurrada pelos bons números do agronegócio. Voltamos ao vivo para te contar que caminhoneiros permanecem parados na região do Porto de Santos, em São Paulo. Nós vamos então direto para lá conversar ao vivo com a repórter Solange Freitas. Oi, Solange, bom dia para você. Os caminhoneiros têm impedido o acesso aos terminais do Porto, é isso mesmo? Oi, Isabela, bom dia para você, bom dia a todos. Sim, porque aqui na Baixada Santista, os caminhoneiros ontem à noite decidiram continuar em greve. E ontem, depois de 10 dias de paralisações, foi a primeira vez que 100 caminhões saíram daqui, mas escoltados pela Polícia Militar e pelos fuzileiros navais. E também sob vaias do pessoal que estava em greve. Centenas de caminhoneiros estavam aqui ontem. Minutos depois, no início da noite, o governador de São Paulo, Márcio França, esteve aqui, conversou com os caminhoneiros e ouviu as reivindicações. Mas mesmo assim, olha só, nós estamos aqui no acesso aos terminais portuários e eles continuam parados, disseram que só vão sair daqui quando as reivindicações forem atendidas. E quais são? Eles querem a redução dos impostos no combustível, não só no óleo diesel, mas também no etanol e na gasolina. Querem uma pontuação maior na carteira de motorista
motorista, porque eles dizem que rodam muito e não querem o aumento do pedágio. Essas são algumas das principais reivindicações da categoria, por isso eles disseram que a greve continua e estão aqui mobilizados como estiveram desde o primeiro dia, na segunda-feira da semana passada. Então, portanto, tanto aqui no acesso em Santos quanto na outra margem do porto, em Guarujá, os caminhoneiros disseram que permanecem parados. O governador Márcio França ouviu as reivindicações, disse que vai levar também essas reivindicações para o governo federal, mas por enquanto essa é a situação aqui na Baixada Santista. Isabela. Solange, obrigada pelas informações. Qualquer novidade, então, você volta a falar conosco ainda nessa edição. Até mais tarde. E ainda falando sobre a greve dos caminhoneiros, um motorista morreu nesta quarta-feira em Vilhena, no sul de Rondônia, depois de ser atingido por uma pedrada próximo a um posto de manifestação de caminhoneiros. No para-brisas, o buraco por onde passou a pedra e que atingiu o motorista na cabeça. José Batistella, de 70 anos, morreu ainda dentro do caminhão. Ele passava pelo quilômetro 9 da BR-364, que liga Mato Grosso ao Acre. O motorista que morreu morava na cidade de Jaru, região central de Rondônia. Ele transportava madeira, seguia em direção a Mirassol do Oeste, no Mato Grosso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele tinha acabado de sair do posto, percorreu 300 metros pela rodovia quando foi atingido pela pedra. O crime aconteceu a cerca de 2 quilômetros de um ponto de manifestação na BR-364, em Vilhena, Rondônia, próximo da divisa com Mato Grosso. A carga dele não era das relacionadas a que tem trânsito livre, quando passa em pontos de manifestação, já que era de madeira a carga dele. Então tem elementos que podem levar a crer que tem a relação com o fato de ter abandonado a movimentação grevista. O delegado que investiga o caso afirma que o motorista não participava da greve e estava em trânsito pela BR-364. Ele está sendo tratado como homicídio doloso, né? A forma como foi praticado, o instrumento que foi utilizado deixa bem evidenciado que houve, no mínimo, né, uma previsibilidade, né, de que poderia matar o caminhoneiro, a vítima. José Batistella era casado e tinha 3 filhos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes que se concentravam em 2 pontos da BR-364 deixaram a estrada ontem. O Ministério da Segurança Pública informou que a Polícia Federal prendeu em flagrante um suspeito de participar de atos violentos nas estradas na região de Vilhena. Esse suspeito também teria participação na morte do motorista José Batistella. E em Brasília, o governo anunciou um número de telefone para que caminhoneiros que estejam sendo impedidos de voltar ao trabalho possam fazer denúncias por meio de mensagens. Com o aumento das agressões a motoristas nos bloqueios, o governo decidiu criar um canal de comunicação nas redes sociais. O SOS Caminhoneiro é para denúncias de violência contra os que estão sendo impedidos de voltar a trabalhar. O número é o 61 99154 4645. O governo diz que o contato é sigiloso e que o caminhoneiro ficará anônimo. No início da noite, o ministro Raul Jungmann anunciou que o número de inquéritos da Polícia Federal subiu para 54. Todos aqueles que venham a cometer crimes como esse ou similares, nós vamos procurar identificá-los e nós vamos puni-los na forma da lei. Sobre a retomada do abastecimento, o governo disse que a situação caminha para a normalidade, mas que ainda vai demorar uns dias. Já está aqui no Palácio do Planalto o projeto que acaba com benefícios tributários sobre a folha de pagamento de 28 setores da economia e que vai ser usado para bancar parte do desconto de 46 centavos no preço do litro do óleo diesel. O governo disse que até sexta-feira o preço vai cair nas refinarias e, a partir daí, começa a ser repassado para as bombas. Se no dia 21 de maio, no posto de gasolina, posto de combustíveis de sua preferência, o caminhoneiro abasteceu 1 litro de diesel por R$ 3,46, por exemplo, obrigatoriamente, a partir do momento em que esse posto for abastecido com esse diesel que começa a sair da refinaria na sexta-feira, o preço terá que ser R$ 3. Terá que haver esse desconto.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres já publicou a tabela com os valores mínimos de frete, outra reivindicação dos caminhoneiros. E o governo vai cobrar multa das empresas que participaram dos protestos dos caminhoneiros, mesmo depois da proibição do Supremo Tribunal Federal. A Advocacia Geral da União apresentou mais nomes. A nova lista foi entregue ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Na semana passada, o ministro acolheu o pedido de medida cautelar da Advocacia Geral da União e autorizou a imposição de multas contra quem continuasse bloqueando rodovias ou acostamentos. R$100 mil por hora para as transportadoras e R$10 mil para motoristas. No novo documento enviado pela AGU ao Supremo, subiu de 96 para 105 o número de transportadoras multadas. O valor total agora supera os R$300 milhões. Caso a empresa se recuse a pagar as multas, a AGU pediu que seja autorizado o bloqueio de contas e a penhora de bens. Essas multas devem ser pagas por todos aqueles que incorreram em afronta e em descumprimento à decisão proferida pela Suprema Corte do nosso país. No fim da tarde, o ministro Alexandre de Moraes determinou que as 96 transportadoras multadas naquela primeira lista enviada pela AGU terão no máximo 15 dias para pagar as multas pelo descumprimento da decisão dele. Hoje, o valor fixado é de R$141 milhões, mas a AGU já refez o cálculo e esse número pode chegar a R$270 milhões. Em outra decisão, o Tribunal Superior do Trabalho, que declarou na terça-feira a greve dos petroleiros ilegal, aumentou a multa caso a categoria insista no movimento. O valor passou de R$500 mil para R$2 milhões por dia. O pedido da Advocacia Geral da União era para ampliar a multa para R$5 milhões. A Federação Única dos Petroleiros declarou que o transporte de combustível não foi afetado pela greve e que os petroleiros vão se reunir para avaliar o movimento. E aí nós vamos agora ver como está a saída para o feriado no Rio de Janeiro. Quem traz as informações para a gente ao vivo é o repórter Edivaldo Dondossola, que está na ponte Rio-Niterói. Ô Edivaldo, bom dia para você. Nesse período que vocês estão aí, já deu para perceber se a greve dos caminhoneiros alterou os planos dos motoristas? Como é que está o movimento? Oi, Isabela, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligadinho no Hora 1. Olha, para alguns motoristas sim, viu? A concessionária que administra aqui a ponte Rio-Niterói espera um movimento até 25% menor do que seria num feriado normal. É que apesar da distribuição do combustível estar praticamente normalizada aqui no Rio de Janeiro, muita gente ainda não vai querer arriscar. Isso significa que 1 em cada 4 motoristas deve desistir de pegar a estrada. Agora não se engane, viu? Porque mesmo com essas desistências, muita gente ainda vai viajar. Só para vocês terem uma ideia, a expectativa é que mais de 630 mil veículos passem aqui pelos dois sentidos da ponte Rio-Niterói até o fim do feriadão. E hoje deve ser um dos dias de maior movimento. Como vocês podem perceber agora, a situação ainda é bem tranquila, claro, por conta do horário, mas só hoje mais de 120 mil veículos devem sair aqui do Rio de Janeiro em direção a Niterói, região dos Lagos, interior e norte do estado, que são os destinos mais procurados para quem quer sair, quer fugir do agito da capital nesses dias de feriadão. Agora, atenção para os motoristas que vão passar por aqui, porque neste ano a velocidade máxima aqui na ponte Rio-Niterói foi reduzida para 80 km por hora e a Polícia Rodoviária Federal está multando os motoristas mais apressadinhos com radares fixos instalados ao longo de toda a ponte. Então, cautela, paciência, bom senso, isso vale não só para quem vai passar aqui pela ponte Rio-Niterói, mas para o motorista que vai viajar para qualquer canto do país nesse feriadão. Isabela. Maravilha, Edivaldo, obrigada pelas informações e bem lembrado. Então, velocidade reduzida aí nesse próximo trajeto. Então, bom trabalho para você, Edivaldo, e boa viagem para você que vai pegar a estrada já já. E o Brasil voltou a crescer no primeiro trimestre deste ano, só que o ritmo está mais lento do que se esperava. O economista Samidana explica agora como o comportamento de diferentes setores contribuíram para o saldo positivo do Produto Interno Bruto. Bom dia a todos do Hora 1. O país cresceu 0,4% no primeiro trimestre deste ano na comparação com o último trimestre do ano passado. É o quinto resultado positivo depois de 8 quedas nessa base de comparação com o trimestre anterior. A economia também cresceu no comparativo com o ano passado e nos 12 meses encerrados em março. O PIB mostra tudo o que foi produzido e tudo o que foi consumido, neste caso, no primeiro trimestre desse ano.
Do lado da produção, quem puxou o resultado foi o setor agropecuário. Indústria e serviços ficaram quase no 0 a 0. Já do lado do consumo, com juros mais baixos na mínima histórica, as famílias aumentaram seu consumo em 0,5%. Já o governo, que também consome, mas anda contido por conta do ajuste fiscal, caiu 0,4%. Comentei agora há pouco da indústria, que ficou estável. Na verdade, mais precisamente, ela teve um crescimento, mas foi pequenininho, foi 0,1% do PIB. A indústria é muito importante para o PIB, ela responde a 20% do total da economia e também é um termômetro. Quando a gente olha o resultado da indústria, a gente pode quebrar de dois lados. Do lado positivo, temos a indústria extrativa, ou seja, que faz extração de matérias-primas, como o petróleo. E também, do lado positivo, a indústria de eletricidade, água e esgoto. Já do lado negativo, a indústria de transformação foi mal, que é aquela que transforma matéria-prima em produto final ou intermediário, e o setor de construção. Esses dois caíram. De forma geral, o número é positivo, mas é pequenininho e não dá para animar. Os economistas estavam prevendo um número bem melhor. Se continuar assim, a gente deve ter, no final de 2018, um PIB na casa de 2%. Só para lembrar que, no início do ano, os economistas estavam prevendo 3%. Espero que tenhamos números melhores. Depois do intervalo, você vai ver as notícias do esporte aqui no Hora 1. Marcelo e Casimiro se integram à seleção e agora o grupo está completo para a disputa da Copa. E uma rodada de muitos gols pelo Brasileirão. O comércio de flores foi outro setor afetado pelos dias de paralisação dos caminhoneiros. Em São Benedito, no Ceará, as empresas anunciaram perdas e os motoristas de caminhões que ficaram com medo dos bloqueios também reclamam dos prejuízos. Menos de 2 semanas para o Dia dos Namorados e a produção nessa empresa em São Benedito não para. Em plena expectativa para uma das melhores datas do ano para a venda de flores, o estoque dessa empresa está assim, completamente cheio. Eles não estão conseguindo escoar a produção desde o início da greve dos caminhoneiros e todas essas flores vão acabar virando adubo. Desde que os caminhoneiros começaram os bloqueios nas rodovias, a empresa perdeu cerca de 1 milhão de flores. As que eles conseguem estocar duram 10 dias na câmara fria, aguardando para serem colocadas nos caminhões de entrega. Depois desse prazo, as flores perdem valor de mercado e são trituradas. A gente sempre faz compostagem, né, com o resto das rosas, sempre sobra algum material. Mas dessa vez nós estamos fazendo compostagem com a própria rosa, com a própria flor. Para tentar amenizar os prejuízos, a empresa tomou uma medida drástica. Dispensou funcionários temporariamente para cortar despesas. Nós estamos zerando as horas extras que a gente tinha durante um mês, né, para tentar fazer uma compensação, para tentar amenizar um pouco o prejuízo, né. E por falar em prejuízo, quem faz entregas também está passando por dificuldades. Esse motorista faz serviço de frete e ganha por viagem. Até agora o caminhão dele está vazio e o trabalho parado. Cada dia que passa fica mais difícil para a gente, né? Prejuízo para todo mundo, para a empresa, para a gente que presta serviço. Sim, aos poucos a distribuição de alimentos volta a ser normalizada, mas ainda faltam muitos produtos nas prateleiras dos supermercados e nas feiras livres. Então nós vamos conferir agora a situação da CEAGESP de São Paulo, que é a maior central de abastecimento do país. Quem está lá vai conversar ao vivo conosco é Ananda Apple. Oi, Ananda, bom dia para você. O que você já sentiu aí dentro com os vendedores e lá fora? Como é que está o movimento dos caminhoneiros? Bom dia. Bom dia, Isabela. O movimento está abaixo do normal, mas completamente diferente dos outros dias. Até ontem, às 3 da tarde, por exemplo, tinham entrado aqui 5.500 toneladas de frutas, legumes e verduras, quando o normal até aquela hora seria de 11.000 e tanto. Então, é a metade. Mas a gente já vê muito mais movimento. Eu estou num dos pavilhões, do lado do cheirinho bom da uva, que vem do interior de São Paulo, de Jundiaí, com ótima qualidade. E tem
outras frutas também. Você vê do outro lado do corredor, pessoal carregando caqui, morango, são produtos típicos aqui do interior de São Paulo, assim como a mexerica poncã. Tem também fruta como maçã e pera chegando do interior, chegando da Argentina e do Chile. Então, a entrega normalizando, mas ainda falta bastante volume, entrou ainda metade dos caminhões que costuma entrar. A CEAGESP tem expectativa de que até a sexta-feira isso esteja normalizado. São produtos, no entanto, de São Paulo, da região de Minas Gerais, mas se a gente pensar no sul, norte e nordeste, isso ainda não chegou. Chegou apenas o que estava retido nos bloqueios. Mas eu vejo que a qualidade das frutas aqui no pavilhão está muito boa. E eles me disseram que os preços permanecem iguais aos de antes. Então é uma boa expectativa e de que até segunda-feira também toda a entrega esteja normalizada. Os portões vão ficar abertos por 24 horas, excepcionalmente, até o dia 9 de junho, para que a situação possa regularizar. Isabela. Maravilha, Nanda. Você deu duas informações agora muito importantes. A qualidade dos produtos, tem muita gente preocupada, né? Como é que esse produto vai chegar nas prateleiras. E o preço, então, você confirma que estão mantidos. Pelo menos esse tipo de produto no box em que eu estou, Isabela. Maravilha. Nanda, obrigada pelas informações, bom trabalho para todos aí. Nós vamos mudar agora um pouco de assunto, porque hoje também é dia de Corpus Christi, né, que é marcado por procissões em todo o país. Os fiéis participam de missas para celebrar a data. Em Ibitinga, São Paulo, os moradores acordaram bem cedo por um motivo bem especial. Mas quem vai contar essa história para a gente é a repórter Carolina Abelim. Oi, Carolina, bom dia para você. O que está acontecendo aí? Olá, bom dia, Isabela, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esse pessoal que está aqui acordou muito cedo, eles trabalham desde as 5 da manhã, trabalhando, fazendo a organização, a decoração de Corpus Christi. Que aqui, Isabela, você sabe que na capital nacional do bordado, que é Ibitinga, o nosso Corpus Christi é um pouco diferente. A gente não tem a decoração dos tapetes com aqueles tapetes de serragem. Não, aqui são os bordados, tem edredom, toalha de mesa, são os bordados lindos aqui de Ibitinga, como esses aqui. Olha que rico esse trabalho que as meninas estão colocando aqui. Os tapetes são 10 quarteirões decorados com os bordados de Ibitinga. E isso vai sendo colocado aqui, então, a primeira missa é às 8h30 da manhã. A igreja matriz aqui também está muito linda, decorada. A gente tem missa ao longo do dia, a procissão é de tarde. E aí, no final do dia, Isabela, os turistas, os visitantes, eles podem comprar esse material, esses bordados que são doados pelas empresas. E todo esse dinheiro, toda essa verba é revertida para entidades assistenciais aqui do município. É uma bela forma, né, de celebrar Corpus Christi. Você ajuda, estimula a economia da cidade e também é solidário e vem participar dessa festa. Volto com você no estúdio. Obrigada, Carolina. Bom dia para vocês. Aí não vai chover, né? E que bom que Ibitinga valoriza aí o produto local. E agora a gente vai para Matão, também no interior de São Paulo. E por lá a tradição dos tapetes completa 70 anos. Quem vai mostrar os preparativos para a gente é o repórter Rafael Castro. Oi, Rafael. Bom dia para você. Tô vendo que já tem uma turma aí, mas preparando os tapetes assim com aqueles elementos tradicionais, não é? Bom dia. Oi, Isa, tudo bem? Bom dia, gente. É isso aí, são esperadas 60 mil pessoas para essa festa tão tradicional de Corpus Christi aqui em Matão, na região central do estado de São Paulo. E como você bem observou, Isabela, olha aqui, ó, o pessoal acordou cedinho, caiu da cama também para começar aí os preparativos, né? A fazer direitinho os desenhos. Aqui o pessoal usa esse material, ó, é o segredo para fazer um acabamento bem especial dos desenhos. É a dolomita, um tipo de calcário, que é um pó bem fininho e colorido. Nesse ano são mais de 20 tonalidades de cores e os voluntários, são cerca de 1000 voluntários, se dedicam mesmo para fazer esses desenhos gigantes. Esse aí, ó, é um desenho de uma uva, já dá para perceber aí como é que está ficando bonito, né? Aliás, nesse ano são 70 anos de tradição e vai ter uma retrospectiva com os desenhos mais bonitos ao longo dessa história aqui na cidade de Matão, no interior de São Paulo. Deixa eu conversar rapidinho com uma voluntária. Qual que é o segredo para fazer um desenho tão bonito assim, hein?
O segredo é dedicação, amor, a festa da nossa cidade, né? Já faz tempo que eu participo. Esse ano a gente está homenageando Vitório D'Agostino. Ótimo, tá obrigado, bom? viu? Imagina. Olha, tem ainda muito trabalho pela frente, viu, Isa? Então o pessoal realmente teve que acordar cedinho para dar conta do recado, mas vai dar certo. Claro que vai, Rafa. Interessante, porque essa é uma tradição que tem características específicas em cada região. E bacana que o pessoal de Matão está fazendo aí esses temas bíblicos cotidianos. Vai ser uma festa linda. Desejo, então, um bom dia para todos vocês e para todos que vão celebrar bastante esse Corpus Christi. Vou chamar a Jaqueline Brasil agora aqui para a gente falar da previsão do tempo. Eu dei uma admitida agora há pouco, né? Falei com a Carolina aqui de São Paulo. Não vai chover em São Paulo. A gente está falando disso também nos últimos dias. Claro. Por isso que eu avancei um pouquinho na sua parte. Mas hoje não chove em São Paulo e em boa parte do país, né? Pois é, em boa parte do país, na região central do país, São Paulo, interior de São Paulo, onde tem essas festividades, em várias regiões, né, tem essa festividade, não vai chover, tá? Então é uma boa notícia em relação a isso. Porém, a umidade relativa do ar pode cair. Não, você imagina só, acorda cedo, faz esses tapetes lindos. Neste momento, eles não querem chuva, né? Não querem chuva, pode obviamente. Depois querem aproveitar. Da celebração. Vai chover um pouquinho mais à frente, daqui a pouco eu conto pra vocês. Tá bom. A gente começa contando o que vai acontecer hoje, Isa, porque é o seguinte, tem a frente fria que realmente chegou no sul, tá no Rio Grande do Sul. Essa frente fria já está provocando chuva, inclusive, na parte sul do estado, especialmente aqui na fronteira oeste, na região da Campanha. E ao longo do dia, essa frente fria vai avançando por todo o estado do Rio Grande do Sul, vai aumentando as áreas de instabilidade e puxando também o vento quente e úmido vindo do norte do país. É por isso que vocês estão vendo que pode chover também em parte de Santa Catarina, especialmente no centro-oeste de Santa Catarina e no oeste do Paraná, e avança também pelo sul do Mato Grosso do Sul. Partindo aqui para cima do nosso mapa, no litoral nordestino, o vento úmido vindo do mar vai provocar chuva no litoral. É uma chuva fraca e vem a qualquer momento do dia. E no norte do país também chove, são áreas de instabilidade. No Amapá é por causa da ZECIT, que é a zona de convergência intertropical. É uma palavra que a gente fala bastante, o pessoal já está até acostumado com isso. Nome comprido, né? Que significa chuva, né? Chuva, é isso. Resumindo, chuva. Olha só, onde fica então aqui o tempo bem firme e com o sol já aparecendo desde manhã. No restante aqui de Santa Catarina, quase todo o estado do Paraná, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, só a pontinha lá em cima no Espírito Santo, no norte, que pode chover. No centro-oeste, tirando o sul do Mato Grosso do Sul, o sol vai aparecer bem forte, interior do Nordeste e parte também do norte do país. Os alertas para vocês então hoje, onde pode chover forte, alerta para temporal, como eu disse aqui no sul do Rio Grande do Sul e em parte do norte, então pegando Amapá, Pará, Roraima, Amazonas e Acre. No restante aqui da região norte, essa chuva pode ser mais moderada. Rajadas de vento no restante do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e Paraná, tem a ver com essa frente fria que vai avançando. E essa mancha vermelhona que vocês estão vendo foi a umidade relativa do ar que eu falei, que pode cair bastante, porque não tem jeito, né, Isa? Não está chovendo, o tempo está seco, então no miolo do dia, quando o sol aparece mesmo, a umidade relativa pode ficar abaixo dos 30%, tá? Aí é o seguinte, gente, as máximas elas sobem aos pouquinhos aí. 25, Porto Alegre, São Paulo, 30 no Rio de Janeiro, 36 em Palmas, 28 em Brasília e 34 em Cuiabá. E aí para dizer o seguinte para vocês, a frente fria que fez um pacote de viagem, né? Ela começou no Rio Grande do Sul, só que aí amanhã ela se espalha aqui por toda a região sul. Vai chegar aqui em São Paulo, gente, no sábado de manhã, à noite no Rio de Janeiro. E o que vai acontecer? Mudança de tempo aqui em São Paulo a partir do sábado em relação à chuva, e a temperatura cai no domingo, tá? Aqui vocês vão ter uma ideia, olha só, Porto Alegre, como cai a temperatura amanhã? Só máxima de 21 graus e no decorrer da semana também. E para finalizar, em São Paulo, teremos calor, um tempo bem agradável hoje, amanhã e sábado, mas ó, vai caindo, tá vendo? Ó, sábado já vai caindo, principalmente as mínimas, Nossa, tá? a máxima vai para 19. Pois é, Tá é certo. isso aí, tá? Jaque, obrigada pelas informações. Amanhã a gente conversa mais. Até amanhã, até amanhã. E depois da imprensa mundial noticiar a morte de um jornalista russo, o governo da Ucrânia disse que ele participou de uma encenação. As autoridades do país tinham confirmado o assassinato na capital Kiev e acusado a Rússia de envolvimento no caso. A falsa informação foi criticada por organizações como a Repórteres Sem Fronteira e piorou ainda mais a relação dos ucranianos com os russos. O dia em Kiev amanheceu com flores e fotos em homenagem ao jornalista russo.
Este é o canal de TV onde Arkady Babchenko trabalhou como apresentador no último ano, na capital ucraniana. Num clima de velório, o diretor do canal lamentava os eventos da noite anterior. Não o que aconteceu, o que a imprensa mundial noticiou. O assassinato de Arkady Babchenko quando chegava ao apartamento dele em Kiev. Jornalista altamente crítico ao governo de Vladimir Putin, Babchenko e seu assassinato viraram motivo de mais um conflito entre Ucrânia e Rússia. O primeiro-ministro ucraniano atribuiu o crime aos russos, uma acusação que repete um padrão recente. Na última década, o governo russo tem sido acusado pela comunidade internacional de estar por trás dos assassinatos de dezenas de jornalistas críticos às suas ações. Nesta quarta-feira, no caso de Arkady Babchenko, não foi diferente. Até que o jornalista reapareceu, vivo e bem. Celebrados, ele e o chefe do Serviço de Segurança ucraniano confessaram ter planejado um teatro para salvar a vida do jornalista de ameaças reais. Vassily Hrytsak disse que o serviço secreto russo recrutou um cidadão ucraniano para matar Arkady Babchenko. O jornalista que ressuscitou disse que soube do plano para encenar a própria morte há um mês. O Ministério das Relações Exteriores russo disse que o caso é mais um exemplo da propaganda anti-Rússia feita pela Ucrânia. Boa notícia para o técnico Tite. Todos os jogadores da seleção já estão no centro de treinamento em Londres. Marcelo e Casimiro foram os dois últimos a chegar. Olá, bom dia a todos. Olha, espera-se que nessa quinta-feira, pela primeira vez, o técnico Tite possa dar dicas do time brasileiro que vai começar o amistoso de domingo contra a Croácia em Liverpool. Ele até hoje não teve condições de fazer isso, até porque não tinha todos os jogadores trabalhando com ele. A partir de ontem, com as chegadas de Casimiro e Marcelo, Tite então está aqui em Londres com os 23 convocados. É bem verdade que ainda não está podendo utilizar todo mundo em campo. O Douglas Costa, com lesão muscular, por exemplo, ainda não participa dos trabalhos com bola. E o Fagner ontem, pela primeira vez, participou apenas de uma parte, mas já foi a campo. O que deve acontecer para domingo é a decisão sobre o aproveitamento de Neymar. Ele vai jogar contra a Croácia, não se sabe ainda por quanto tempo. Tite vai aguardar um parecer dos médicos. Se ele receber a notícia de que Neymar pode jogar 45 minutos ou mais, o Neymar começa o amistoso contra a Croácia. Se os médicos recomendarem apenas meia hora, por exemplo, aí ele vai ficar sendo guardado para ser utilizado na segunda etapa. Como o Fagner só ontem começou o trabalho com bola, o lateral Danilo já saiu na frente nessa disputa pela lateral direita. O Danilo trocou no ano passado o Real Madrid, campeoníssimo, pelo Manchester City aqui da Inglaterra. Muita gente achou estranho, foi campeão aqui esse ano, mas ele, em entrevista ontem, disse que essa mudança de clube, de país, fazia parte de um projeto dele para participar da Copa do Mundo. A minha volta à seleção foi uma coisa que foi bastante trabalhada e bastante pensada a partir do momento que eu decidi deixar o Real Madrid. Não foi uma decisão fácil. Foi uma decisão onde envolvia muitas coisas, inclusive uma mudança de país, de cultura, onde você tem que levar sua família para um outro lugar completamente diferente daquilo que você está acostumado. A língua, que é uma barreira. Mas eu tava muito confiante que eu mudando de clube e entrando num novo projeto, onde eu pudesse ter mais tempo de jogo, onde eu pudesse me sentir mais importante, certamente eu poderia voltar para a seleção brasileira. Vamos voltar ao vivo para a região do Porto de Santos, em São Paulo. A repórter Solange Freitas tem novas informações. Solange, os caminhoneiros estavam impedindo, o acesso, então, aos terminais do Porto. E agora? Isabela, parece que vai ter uma desocupação no Porto de Santos agora. Os fuzileiros navais acabaram de chegar, tem até um veículo blindado aqui, vários caminhões da Marinha e os fuzileiros estão posicionados na avenida. Aliás, eles estão começando a chegar, Isso aconteceu há poucos minutos. E os caminhoneiros estão ali esperando saber também o que vai acontecer. Parece então que vai ter uma desocupação
para acabar com essa greve que entrou hoje no 11º dia. Está todo mundo aqui esperando para saber o que vai acontecer. Os fuzileiros ainda estão se posicionando, né? Mas ao que tudo indica é uma desocupação ou então a saída ainda de mais caminhões aqui do Porto de Santos. A gente aguarda aí para saber o que vai acontecer nos próximos minutos aqui no Porto de Santos, na entrada, no acesso aos terminais portuários. Isabela. Obrigada pelas informações, Solange. Tomara que tudo aconteça de uma maneira bem pacífica. E aí, mais detalhes você vai acompanhar durante a nossa programação nos próximos telejornais. Hora 1 dessa quinta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Mas lá no Globoplay tudo continua, né? Dá para rever todas as nossas reportagens e conversas também. Agora você acompanha as notícias do seu estado. Te desejo um excelente feriado e a gente se vê amanhã a partir das 5 da manhã. Até mais.